nós estamos chegando ao momento de um tensionamento, ao menos nos tempos recentes, nunca visto, e nós comentamos no início do nosso encontro hoje, entre os poderes, né? E o Supremo é que vai ter de resolver a pendência, né? Porque se o Supremo definir que não é que o governo estava equivocado, portanto o Legislativo agiu corretamente, vai haver uma gritaria por parte daqueles que defendem o governo. Se a decisão do Supremo for de que aquela era uma tarefa do Executivo, vai haver uma gritaria do Legislativo. Foram quase 400 votos na Câmara dos Deputados, entre 513 deputados, né, que é o total da Câmara, de que o Supremo está fazendo um conluio contra o governo, com o governo contra o Legislativo. Em suma, qualquer decisão que for tomada vai ter uma resistência enorme. E hoje todo mundo discute direito constitucional como se estivesse discutindo um jogo de futebol, sem saber que existem questões extremamente complexas e tem uma coisa chamada jurisprudência, que não é perguntar para o Arnaldo César Coelho se está correta ou não a regra, né? A questão é mais complexa, mas a gente muitas vezes tenta simplificar. Eu lembro até uma música do Adoniran Barbosa, entra aí no Google, chamado Torresmo à Milanesa, que eles vão discutir no intervalo do trabalho sobre coisas que eles não sabem, começam a conversar sobre assuntos absolutamente que eles desconhecem. Dá uma acessada, tem uma entrevista, tem uma interpretação clássica da Clementina de Jesus e Carlinhos Vergueiro. Bem, depois dessa passagem musical, doutora Jaqueline, essa pendência vai criar uma tensão. A tensão já é muito grande, pode criar uma crise institucional, acho eu. Eu estou sendo exagerado, catastrofista, ou porque assisti muita novela mexicana, vejo muita tragédia mexicana. Você acha que é possível nós chegarmos numa situação dessa? Acho sim, acredito sim, tá? Foi o que nós conversamos logo no começo. Eu acho que sempre que chama o judiciário para ele tomar uma decisão num local onde está tão radicalizado, já está eu contra eles, nós contra vocês, essa separação já existe. Nós, os executivos, estamos a favor do povo. Não, nós, os legislativos, que estamos agora deixando o executivo mais numa situação que ele deve tomar conta sem usufruir a mais do poder dele. Bom, uma confusão geral na cabeça das pessoas, porque aí vai para o judiciário fala assim, olha, o executivo tem toda a razão, o legislativo, tá, coibiu o executivo que estava em favor do povo. Aí começa aquela discussão que nós não temos mais, as pessoas ficam perdidas, acham que nós estamos lidando com 3 grupos de torcida organizada, no qual um se filia ao outro. Então, o que nós temos? Nós temos novamente aquela que começou, não gosto de falar isso, mas começou na política anterior, o nós contra eles, que isso foi muito ruim, para mim é muito ruim, essa desunião, essa não aceitação só porque está do outro lado eu não vou aceitar. Para quê? Por que eu não posso entender que o legislativo realmente ele está no papel dele, que o executivo pode ter usurpado ou não pode ter usurpado? Para que eu tenho que colocar um outro poder para tomar lado? A negociação que nós estamos falando no começo, essa política é conversar. Política vem do quê? De se ajustar. E quando eu digo se ajustar, conversar, não é do mau conceito. Política, as pessoas precisam se entender para fazer uma política. Para que eu vou levar para um órgão que deve ser tão reservado como o Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário não é conversa. O Poder Judiciário é decisão. Ele está se propondo, como o Marcelo falou, olha, ele tem que se conter. Mas ele está se propondo, olha, vocês devem se entender aí. Parem de pegar e trazer para cá, como se fosse aquelas coisas de criança, olha, 2 crianças não se entendem, deixa eu levar para a tia resolver. Não dá, a sociedade brasileira não suporta mais essa situação de um contra o outro, vou chamar o tio para resolver. Porque política não é isso, Vila. Política é o quê? É uma conversa, nós temos que nos ajustar. Eu, como cidadã, eu tenho que confiar que naquele legislador que eu elegi está sabendo manobrar, que eu digo no bom senso, a lei para beneficiar a sociedade. Aquele executivo que eu botei lá no poder, ele está podendo executar tudo que o legislativo fez.
e não brigar entre eles e chamar o judiciário, que é completamente oposto. Você mesmo falou, olha, o judiciário não está aí para resolver problema. O judiciário está para resolver problema, mas não problema de falta de interação. Problema legal. O que nós vemos hoje é uma falta de interação entre os poderes. E vem o chefe, que é o Poder Judiciário, e fala assim, você tem razão agora dessa vez, você tem razão daquela vez. Isso está muito mudado dentro do que deveria ser a essência de cada um. Antes de eu passar para o doutor Marcelo Figueiredo, faço questão de ler o trecho aqui do Adoniran Barbosa, na linguagem do Adoniran Barbosa, o torresmo à milanesa. Vamos almoçar, sentados na calçada, conversar sobre isso e aquilo, coisas que nós não entendemos nada. Depois puxar uma paia, andar um pouco para fazer o quilo. Esse é um dos grandes clássicos de uma figura fantástica que retrata a vida paulistana durante algumas décadas e um linguajado específico aqui paulistano. Então, depois dessa menção, doutor Marcelo Figueiredo, aí eu coloco essa questão para o senhor. Quer dizer, o senhor fez referência à necessidade, seria o caso em alguns momentos, de fazer, e a Constituição assim o permite, e no discurso de promulgação da Constituição a 5 de outubro de 88, o doutor Luiz Guimarães falou que a questão da reforma já estava embutida na Constituição, né? Mas coloco a seguinte questão, nós temos as cláusulas pétreas, só lembrar quem nos acompanha, a cláusula pétrea não pode ser alterada pelo Congresso, só para uma nova Assembleia Nacional Constituinte, portanto elas são permanentes. Não é o caso, acho eu, se eu estiver errado, senhor, por favor, me corrija, dessas tarefas constitucionais, né? Como é que nós ficamos? Quer dizer, o senhor falou, e eu concordo com o senhor, que as questões devia ser um tribunal constitucional, essas outras deviam ser do STJ, uma vez o ministro Marco Aurélio queria propor o aumento de ministros do STJ, não para empreguismo, nada disso, é que essas questões que o doutor Marcelo Figueiredo falou, que eu lembrei, do esporte de Recife e Flamengo, quem é o campeão de 88, não é assunto do Supremo, vai lá para o STJ, mas ampliado, porque a demanda é muito grande no Supremo Tribunal Federal. Eu leio os relatórios, muitas vezes você tem 100 mil, 150 mil ações, é uma loucura. Então, eu coloco ao senhor, como resolver essa questão? Teríamos de fazer, e nós tivemos mais de uma centena de emendas, mas uma emenda constitucional, alguma coisa que regulasse e permitisse que o Supremo fosse o Tribunal Constitucional e as outras demandas fosse, por exemplo, o STJ? Posso responder, se me permite, em duas partes. Claro. Para falar dessa crise atual, veja, o problema já se disse no começo, né? Um problema tributário, mas isso é a ponta do iceberg, né? Porque, na verdade, não é o IOF aí que está sendo discutido. É uma coisa muito mais séria, que é a relação, digamos, entre os poderes, a crise institucional, a falta de diálogo, vamos chamar assim, entre o legislativo, o executivo e até o judiciário. Vamos dizer que os três hoje, de alguma maneira, radicalizam posições, né? E, de certa forma, o executivo é um pouco refém do legislativo, em certos sentidos, aí, em razão da emenda, etc. Mas, respondendo à segunda parte da sua questão, olhe, exato, o que é cláusula pétrea não pode ser alterado pelo Poder Reformador. Então, nós não poderíamos ter uma emenda para alterar, por exemplo, a federação, a república, os direitos fundamentais da pessoa, os direitos humanos, etc. Mas eu acho que, com alguns estadistas, não é? E temos ainda um ou outro estadista no Brasil, nós poderíamos pensar numa reforma constitucional que pudesse alterar o judiciário, por exemplo. Não só o judiciário, né? Podia mexer também na reforma administrativa, porque também nós temos problemas seríssimos de funcionários públicos, de altamente categorizados que recebem além do teto. Temos questões dos militares com alguns direitos também, muitas vezes que ultrapassam a sua pessoa, a sua viúva, e vai para suas filhas, e filhas maiores, filhas solteiras, etc. Enfim, há uma série de direitos que eu diria que não são
equânimes no Brasil, né? Há muitos direitos, que algumas categorias ou pessoas que têm mais direitos que outras, né? E isso, evidentemente, que não responde à igualdade, não responde à justiça social, em qualquer concepção que nós tenhamos dela. Então, eu acho que sim, em algum momento nós vamos ter que pensar em reformar a Constituição. Isso não é um tema proibido, né? As constituições não devem ser eternas, elas devem ser modificadas assim, quando haja condições e sociológicas, culturais, políticas que indiquem isso. Eu não estou defendendo nenhuma reforma imediata, mas eu acho que há temas no Brasil que são necessários de serem reformados, e esse é um deles, não é? O funcionalismo público, a questão, vamos dizer, do que seja direito adquirido, as vantagens de determinados setores corporativos brasileiros, né? Pessoas que querem crescer só com incentivos do governo, que não querem se dedicar ao empreendedorismo, etc. Então, uma série de distorções, e isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, né? Que devem ser enfrentados. E um dos temas que devem ser levados em conta é a reforma constitucional. Como fazer isso? Eu acho que é uma questão de acerto institucional, né? Os poderes têm que chegar a um consenso, negociar, e aí é assim que se faz uma reforma constitucional.